Pronto. Então, a partir desse momento, a nossa aula está sendo gravada, tá certo? Tudo isso aqui vai ficar disponível para vocês, como eu já havia informado, no Google Classroom. Então, vamos lá. Na nossa aula inaugural, a gente fez uma introdução à biologia, né? Então, a gente viu o conceito de ciência, né? Então, a gente viu que ciência, de maneira geral, é um conjunto organizado de ideias, né? Que necessita de alguns pontos, algumas etapas elementares para ser considerado ciência, né? Então, é necessário que haja a observação de um problema, e quando a gente fala de problema aqui, a gente não está falando de algo errado, mas de algo que a gente não necessariamente entende muito bem, né? De algo que pretende ser compreendido. Então, é necessário que haja a observação desse problema, é necessário que haja a construção de uma hipótese, né? Que nada mais é do que uma tentativa de explicar algo que está sendo observado. É necessário que haja uma experimentação, algum tipo de teste para compreender melhor o que é aquilo, como aquilo funciona, por que aquilo funciona, por que aquilo é daquele jeito. E, em razão da realização desses testes, dessa experimentação, então podem ser ou não construídas teorias e leis, né? Então, quando eu falo que pode ser ou não, porque quando eu faço uma hipótese, quando eu construo uma hipótese para explicar algo, a experimentação, os resultados desses experimentos é que vão me dizer se aquela minha proposta de explicação, a nossa hipótese, condizem com os resultados da nossa experimentação. Então, se eles condizem, então a nossa hipótese passa a ser chamada de teoria ou de lei, a depender da certeza que nós temos da sua validade, do quanto ela está certa. Se a nossa hipótese, então, não resiste à experimentação, né? Ou seja, se os resultados dos experimentos vão negar a minha possibilidade inicial, a nossa hipótese inicial, então uma nova hipótese precisa ser reconstruída ou construída do zero, né, de repente, para tentar explicar ao fenômeno o nosso problema lá em observação. E assim a ciência segue, né? A gente viu que existem várias categorias, várias classes de ciências, dentre elas as ciências da natureza. E vimos que a ciência da natureza, como o próprio nome sugere, vão ser responsáveis por estudar objetos da natureza, né? Então, a gente cita 3 ciências da natureza aí, nós citamos 3, escrevemos 3 para ser mais exato, a biologia, a química e a física, mas não só existem essas, existem outras ciências da natureza que não são objeto de estudo direto no ensino médio, tá certo? Por isso que elas não estão aqui. Então, a geologia, a astronomia também são ciências da natureza, mas que não são estudados, pelo menos não de forma objetiva e direta no ensino médio. Já a biologia, a química e a física são justamente essas ciências da natureza que serão estudadas na escola. E aí a gente viu que a biologia é uma dessas ciências, né, da natureza, que vai ser responsável por estudar não só os seres vivos, que é algo que parece óbvio, vocês já estudaram isso, ou um pouco disso no ensino fundamental, né? Então parece óbvio que a biologia estuda os seres vivos, mas é importante salientar que não são só os seres vivos o objeto de estudo da biologia, mas também o meio ambiente que eles vivem, né? Então, a gente não vai estudar apenas os peixes, a gente também vai estudar os rios e oceanos, porque ali são os habitats, são os locais onde esses peixes vivem, né? A gente também chegou a comentar que o planeta Marte não é um objeto de estudo relevante para a biologia. E a razão para isso é porque até então não há detecção, não há um encontro de seres vivos lá, né? Então, se não há seres vivos naquele ambiente, pelo menos em princípio, não há razão para aquilo ser objeto de estudo. Então, a biologia, ela estuda aí os seres vivos e os seus contextos, né? E o contexto em que ele vive, em que ele habita. Então, dito isto, né, revisado isto, a gente vai ver aí na aula 2 justamente o conceito de método científico, que consiste aí nessas etapas, né, na observação de um problema, hipótese, experimentação, teoria e lei, tá certo? Então, inicialmente, a gente vai ver através de uma analogia, a analogia por meio de uma história chamada O Anão na Máquina de Coca-Cola. E a ideia é de que a gente reflita sobre esse conto,
sobre essa história, que não é verídica, né? A história com a letra E e não com a letra H. Não é verídica, mas serve para a gente ter uma noção de como funciona a cabeça de um cientista, tá certo? Então, a partir dessa aula sobre esse anão na máquina de Coca-Cola, a gente vai ter uma aula de número 3, que vai ser realizada em um outro dia, onde a gente vai ver exemplos reais, realizados na biologia, que respeitam essas etapas aí do método científico. Quais etapas? Observar um problema, ou seja, algo que você não entende ou não conhece totalmente, construir uma hipótese, né, que nada mais é do que uma proposta de explicação daquilo que você não entende, realizar experiências para verificar se a nossa explicação, se a nossa hipótese está correta ou não. Se ela estiver correta, a transformação dessa hipótese ou a evolução dessa hipótese para uma teoria ou lei. Isso aí vai ser realizado na aula 3, certo? Com exemplos, talvez na aula 3 e na aula 4, com exemplos reais do mundo da biologia. Na aula de hoje, a gente vai utilizar um exemplo que é uma história inventada, tá certo? Essa história não foi criada por mim, não foi criada por Aquiles, ela foi criada, ou melhor, eu conheci, nem sei se foi essa pessoa que criou, mas eu conheci essa história a partir de um livro voltada para professores que ensinam ciências, né? Química, física e biologia. Um escritor chamado Ático Chassot, ele é bastante conhecido na área de ensino de ciências em todo o Brasil. Então, em um dos livros dele, ele conta a história desse... como é que eu posso dizer? Desse caos aí, esse anão na máquina de Coca-Cola, como uma forma de ilustrar, de ajudar os professores de ciências a ilustrar para os seus alunos como funciona a ciência, tá certo? Um exemplo lúdico, e aí eu vou estar reproduzindo para vocês, para que a gente tente aprender um pouco melhor sobre isso, de ter uma ideia mais clara. Então, como eu já sugeri para vocês, a ideia aqui é falar de um anão na máquina de Coca-Cola, tá certo? Então, imagina aí um anão qualquer. Deixa eu pegar aqui a imagem de um anão qualquer, que vai ser o nosso anão trabalhador, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu colocar ele aqui para vocês. Então, esse aí é o nosso anão, que vai representar, vai ser o símbolo da nossa história na aula de hoje. Todo mundo aí consegue ver o nosso anão aí, certo? Tá aparecendo aí para vocês corretamente, ok? Sim, professor. Pronto. E aí a gente vai falar, utilizar a máquina de Coca-Cola, eu poderia utilizar qualquer outra máquina de refrigerante, mas a gente está utilizando especificamente da Coca-Cola por uma razão muito simples. São as máquinas mais comuns no Brasil e por isso, talvez por isso, tenha sido utilizado no exemplo do professor lá, certo? Eu estou apenas reproduzindo a história que ele conta no livro dele, sendo fiel o máximo possível à história criada lá, ou contada pelo professor Atto, certo? Então, a gente tem dois modelos aí, pelo menos dois modelos, né, de autosserviço de Coca-Cola, né, muito comuns no Brasil. Esse é um dos modelos, é o modelo número 1. E a gente tem um modelo número 2, que é o modelo que a gente vai, de fato, utilizar, certo? Então, esse segundo modelo aqui é o modelo que a gente vai utilizar como exemplo, certo? Então, o exemplo da direita. Então, por que a gente vai usar o da direita e não o exemplo da esquerda? Porque o da esquerda perde aquilo que é mais importante para a nossa história, né? Que é o fato da gente tentar explicar como algo funciona por dentro sem ver. Então, o problema da figura da Coca-Cola, da marca de Coca-Cola número 1, né, essa daqui, é justamente porque a gente consegue visualizar o que está dentro dela, né? Então, se a gente consegue visualizar o que está dentro dela, então não serve para a gente, tá certo? Porque aí você consegue saber como é que funciona o mecanismo inteiro por dentro. Então, a ideia da ciência não vai ser adequada. Então, essa aqui não serve para a gente. Já na segunda máquina da Coca-Cola, ela é toda coberta, né, com adesivos, com imagens, a gente não consegue saber como é que ela funciona, a gente só tem acesso à parte externa. Quem já observou uma máquina dessa mais de perto deve ter percebido que existe um local onde é inserida uma chave
né? E é essa chave que faz a abertura da máquina. Então, a máquina é aberta para que refrigerante possa ser colocado aí dentro dela, tá certo? Então, a menos que vocês já tenham tido a sorte de passar em algum local e ver essa máquina aberta, sendo feita manutenção ou colocado refrigerante dentro dela, né? Isso já aconteceu comigo, por exemplo, eu dei a sorte de uma única vez na minha vida ter me deparado com essa máquina sendo reabastecida. Eu lembro que faz muito tempo, eu acho que eu estava indo para a escola ainda, no metrô, e aí na estação de metrô, toda a estação de metrô na época tinha uma máquina dessa, e aí o refrigerante estava sendo abastecido, não é? Ou a outra possibilidade é que se alguém de vocês tenha acesso a essa chave, né, seja porque algum parente trabalha com isso, não sei, e aí possa visualizar, possa abrir para ver como é que é essa máquina por dentro. Se vocês nem fazem parte do grupo que possuem essa chave, né, ou de maneira direta ou de maneira indireta, né, quando algum parente de vocês trabalha com isso, e se vocês também não tiveram a sorte que eu dei de verificar como é que é essa máquina por dentro, então vocês estão todos na mesma barca que eu, sem saber ao certo como funciona essa máquina de refrigerante, tá certo? Então vamos lá, as nossas etapas, né? Etapas para o método científico. Então vamos ver que etapas são essas, né? Então a nossa primeira etapa aí a gente tem um problema. Quem é esse problema, né? A gente não sabe como essa máquina faz para funcionar. Então, como é que ela recebe dinheiro, como é que ela verifica se aquele dinheiro está correto, se ele é verdadeiro, como é que ela entrega o refrigerante, como é que ela acerta qual refrigerante entregar, qual é a quantidade correta, no momento exato. Então, o nosso problema aqui é como funciona essa máquina, né? Então, como funciona essa máquina? Esse é o nosso problema. E aí a gente tem duas etapas, né? A gente tem duas etapas que a gente chama de hipótese, né? Então, a gente tem a nossa hipótese número 1, que vai sugerir que a gente tem aí um robô, um sistema robotizado, fazendo todo esse processo de recebimento de dinheiro, conferência, entrega e tudo mais. E a nossa hipótese de número 2 consiste justamente na figura do nosso anão, certo? Então, há um anão que é responsável pelo funcionamento do serviço, certo? Serviço barra máquina, tá? Então, que serviço é aquilo? O serviço de receber o dinheiro, conferir se o dinheiro está certo, fazer a entrega. A gente tem um problema, a gente não sabe como essa máquina funciona, e aí o problema existe justamente porque eu não sou capaz de enxergar, de visualizar na hora que eu quero o interior dessa máquina. Então, se eu não sou capaz de enxergar, é mais difícil de entender como ela funciona. Me resta, então, criar explicações e possibilidades de explicações e fazer testes, tá certo? Aqueles, necessariamente tem que ter sempre hipótese 1 e 2? Não. Se a gente se depara com um problema na área da ciência, a gente pode construir apenas uma hipótese. Mas a gente pode construir 3 hipóteses, 4 hipóteses, 5, 10, 50, milhares de hipóteses, tá certo? Inclusive, não precisa ser só um cientista, podem ter muitos cientistas pesquisando, muitas pessoas pensando a respeito daquele problema e automaticamente é improvável, eu diria até impossível, que se existem centenas de pessoas ao redor do mundo pensando sobre como alguma coisa funciona, é improvável, talvez até impossível, que todas elas estejam pensando da mesma maneira, pensando que a forma como aquilo funciona seja exatamente a mesma, tá certo? Então, a gente está colocando aqui hipótese 1 e 2 só a título de comparação, tá? E aí, como a gente viu na aula anterior, a gente vai precisar fazer a experimentação, tá certo? A gente vai precisar fazer experiência, tá? Então, experimentação, a gente vai precisar fazer algumas experiências. E aí, o que acontece? Isso vocês precisam ter em mente, tá certo? A nossa hipótese 1 e a hipótese 2, uma é uma hipótese correta, a hipótese, uma delas é uma hipótese incorreta, né? Obviamente aí que é a hipótese do anão.
Mas o fato é que a gente vai, eu vou chamar, vou convidar vocês a defender a hipótese 1, enquanto que eu, na posição de cientista, vou defender a hipótese 2, tá certo? Vou defender a hipótese 2 porque ela é mais difícil mesmo de ser defendida, tá certo? E aí a ideia é que a gente vai fazendo experiências, a gente vai fazendo testes com essa máquina e de maneira que conforme a gente vai obtendo os resultados, a gente tem que explicar como é que eu posso manter a hipótese 1 e a hipótese 2 como verdadeiras a partir dos resultados dessa experiência. Então, como eu disse a vocês, uma das hipóteses é verdadeira, a outra é errada. Na ciência, a gente poderia ter levantado aqui 10 hipóteses e as 10 estarem erradas. 100 hipóteses e as 100 erradas. 2.000 hipóteses e todas elas erradas. Isso acontece na ciência, tá? Mas como é um exemplo, apenas um exemplo que a gente está vendo aqui agora, eu levantei duas e uma está certa e a outra está errada. Tá? Então, isso não é uma obrigatoriedade de ser sempre assim. É só porque a gente não está tratando de um exemplo real, mas sim de uma história criada justamente com o propósito de fazer vocês entenderem como funciona a ciência, tá certo? Dito isto, é importante que vocês saibam também que todos os resultados das experiências que a gente vai visualizar serão resultados reais, tá certo? Então, tudo que eu disser que vai acontecer, de fato, vai acontecer do jeitinho que a gente descrever aqui, tá certo? Então, o resultado das experiências são reais, o que pode estar errado, ou que naturalmente está errado, é uma dessas explicações, uma dessas hipóteses. Então, vamos lá. Eu vou sempre mostrar o resultado da experiência, tá certo? Da experimentação, e vocês aí vão me dizer como vocês explicariam aí a hipótese 1, tá certo? Eu só vou pedir para que a gente fique organizado aí, que vocês tentem fazer isso. De forma ao mesmo tempo. Esse é um refrigerante, essa é uma máquina que o valor da nota que vai entregar o refrigerante varia de local para local e ela é programada de acordo com o estabelecimento. Então, se a gente coloca uma máquina dessa numa Mauro de Medeiros, ela vai ter um valor. Se eu coloco ela no hospital IMIP, vai ter outro valor. Se eu colocar ela no shopping Rio Mar, vai ter um outro valor. Esse valor é arbitrado de acordo com o custo do refrigerante e com o local que está sendo utilizado. Isso daí. Obviamente que, em princípio, um shopping vai ter um custo maior para esse refrigerante, tá? Não é obrigado, mas via de regra é isso que a gente acaba observando aqui no Brasil. Então, nesse caso aí, a máquina de refrigerante vai funcionar com uma nota de R$5. Então, para cada R$5 inserido nela, seja a partir de moedas, de notas diversas, né? Mas para cada R$5 inseridos, um refrigerante vai ser liberado, né? Vai ser autorizado a ser liberado. Pode ser uma Coca-Cola, pode ser uma Fanta, pode ser Fanta Uva, Sprite, Coca Zero e assim por diante, tá certo? De acordo com a escolha do cliente. Então, vamos lá. Então, o primeiro teste que a gente faz é pegar uma nota de R$5, encosta no local que insere a cédula e essa nota ela é puxada para dentro da máquina, tá? Então, a gente não precisa empurrar a nota, basta encostar e ela já é puxada de forma automática. Demora alguns segundos, né? Então, aparece lá o crédito de R$5 e aí um dos botões pode ser apertado, né, de forma válida, né? Então, você vai lá, aperta o botão. Quando você aperta o botão do refrigerante que você deseja, a luz dele fica acesa por alguns segundos e aí o refrigerante é inserido e largado nessa parte aqui, que é onde vai sair o nosso refrigerante, tá certo? Então, é assim que funciona a nossa máquina de refrigerante. Então, insira a nota ela é puxada, conferida, e você aperta o botão, a luz acende e você tem a entrega realizada. Se eu não apertar o botão, depois de algum tempo, esse dinheiro ele é devolvido e volta a ficar com crédito de R$0 na máquina, tá certo? Então, tem um prazo para a gente apertar esse botão ou não. Aí eu pergunto a vocês, né? Como é que vocês explicariam então, usando a hipótese de que é uma máquina robotizada, né, que é um robô que está funcionando, como é que vocês explicariam o funcionamento de tudo isso, né? O que estaria acontecendo por dentro da máquina
e quais peças, quais equipamentos teria que ter dentro dessa máquina para realizar cada uma dessas etapas, né? Puxar a nota, conferir se ela é verdade e assim por diante. Só para facilitar aí, eu sugeri que vocês escrevessem, né? Mas vai ficar muito lento se a gente for fazer assim, e aí eu vou tomar muito tempo da próxima aula de vocês. Então, para a gente melhorar aí, eu sugiro aí que alguém se candidate aí a ligar o microfone e a responder. E aí vocês podem fazer isso de maneira ordenada, colocando lá no chat, né? Levantando a mãozinha, dizendo lá quem vai responder primeiro, tentar responder primeiro, e aí eu vou colocando, fulano, ciclano, pode abrindo aí o microfone. Quem é que deseja, então, aí tentar a resposta aí da nossa primeira situação, né? Que é como funciona essa máquina, normalmente. Eu. Pronto, Edson, então vamos lá. Como é que você explicaria, então, o funcionamento dessa máquina, baseado naquilo que a gente observou até agora, né? Que é colocar a nota ser puxada, checada, você apertar o botão, acender a luz e ele entregar o refrigerante. Como é que você explicaria isso utilizando a ideia de um robô ou de um sistema robotizado? Eu explico assim, tipo, na questão do sistema robotizado, né? Não do anão, né? Isso, você vai explicar sempre o robotizado, eu que vou explicar a versão do anão, tá certo? Ah, tá. Assim, eu explico que a pessoa coloca a nota, apenas coloca, né? E ele puxa. E depois quando ele puxa, Como é que ele faz lê, para né? puxar? Mas A como é que ele pessoa, faz para fazer, para puxar isso? a pessoa coloca na ponta, a pessoa coloca a nota, insere a nota e ele puxa. Apenas isso. E Certo, depois, mas como ele puxa? Que mecanismo é esse que faz ele puxar essa nota? Já é pensou a respeito disso? um robô. Um robô, né? Um sistema robotizado que puxa a nota. É isso. E depois que que ele puxa, o robô, depois que o robô puxa, ele lê a nota, né? O valor da nota e depois dá o produto ao cliente, de acordo com o valor da nota. Certo, então vamos lá, vou clarear aqui as ideias. Então a gente tem um sistema, um mecanismo, uma engrenagemzinha que faz uma rotação, e essa engrenagemzinha, ela encosta na nota, pressiona a nota, girando e puxando a nota para dentro, né? Isso é um movimento de rotação. Aí já ajudei você a explicar com mais detalhes. Aí eu te pergunto, como é que ele faz para fazer a leitura da nota? Tem o laser. A Tem gente um faz a laser. leitura usando os nossos olhos, né? É, né? Um laser é uma Um, luz, la né? um laser não. Um laser é uma luz. Um tipo de câmera com scanner, que escaneia a nota Pronto. pronto? Pronto, pode É, ser. Pode ser uma assim, câmera que faz a leitura da é, imagem, né? E aí, pela leitura da imagem, ele consegue dizer se a nota corresponde àquele valor correto ou não. Perfeito. E exatamente. aí, como é que ele faz para saber qual refrigerante você escolheu? Já que o valor é o mesmo, né? Todo refrigerante é o mesmo, né? O valor é o mesmo. O valor é o mesmo. A pessoa aperta o botão de acordo com o refrigerante que quer. A pessoa aperta o botão o botão vai se referir a tal refrigerante. Né? A máquina vai Pronto, ok. entender que você quer que tal refrigerante de acordo com esse botão. Ou de acordo com outro meio Pronto, ok. que tiver na máquina. Pronto, ok. Então você aperta o botão e aquele botão gera um comando único, né? Então cada botão gera um tipo de comando para a máquina, então vai gerar um tipo de refrigerante a ser liberado. Ok, beleza. Como que eu explico isso com o anão? Razão óbvia, os anões estão todos dentro da máquina de Coca-Cola, né? É por isso que é muito difícil encontrar um anão na rua, né? Porque eles estão todos trabalhando dentro das máquinas de Coca-Cola. A razão para ser escolhido um anão e não uma pessoa normal é porque um anão vai ocupar um espaço menor dentro da máquina e vai deixar mais local livre, mais espaço livre para armazenar refrigerante, né? Então, se colocássemos uma pessoa como a gente é maior, menos latinhas de refrigerante caberiam dentro da máquina. Então, acabaram funcionando. Acabaria não sendo o melhor rendimento possível, né? E aí, uma vez que eu sei que tem um anão dentro da máquina da Coca-Cola, eu, Aquiles, tenho certeza disso, é a minha hipótese, eu estou defendendo ela, tá?
Então, é óbvio que quando eu encosto a nota lá, o anão vê que na entrada da parte de compartimento de dinheiro tem uma nota lá, então ele puxa, checa essa nota, como qualquer outro pessoa que trabalha no caixa de uma empresa, né? Então, você vai no supermercado, tem um caixa lá que recebe a nota e checa se aquela nota está condizente aí com o valor e se ela está correta, né? E aí, uma vez que ela está correta, ela vai e entrega o refrigerante. Como o anão não consegue ver aquilo que está do lado de fora da máquina de Coca-Cola, ele precisa de um mecanismo para poder enxergar qual refrigerante, ou saber qual refrigerante você escolheu. É por isso que quando a gente aperta um botão, acende uma luz, né? Eu não sei se todos já usaram essa máquina, mas quando você aperta um botão, acende uma luz, que é justamente em cima daquele refrigerante que você escolheu, né? E aí, uma vez que essa luz acende para você, ela também acende para o lado de dentro da máquina. E aí o anão pode ver qual foi o refrigerante que você escolheu, pega o refrigerante escolhido e entrega. Né? Então é assim que eu explico o funcionamento do anão dentro da máquina de Coca-Cola. Então, como a gente pode observar, gente, tanto a explicação do Esdras como a minha explicação, não é que elas estão corretas, as duas, mas as duas explicam bem como funciona essa máquina de refrigerante, tá certo? Daí a gente precisa fazer o quê? As duas explicações não podem estar corretas, né? Ou é um ou é outro. Então a gente vai começar a fazer mais testes para verificar qual deles é o correto, né? Então, o segundo teste que a gente vai fazer aí é justamente verificar a nota, né? O valor adicional. Então, uma das coisas que a gente observa na prática, lembra, os resultados dos experimentos são sempre verdadeiros. O que está errado aí é uma das minhas explicações. Mas o resultado da experiência é verdade. Quer dizer que se você fizer o teste, vai ser esse o resultado que vai acontecer lá. Então, vamos ver se ao invés de eu colocar R$5, eu coloque R$2. Certo? O que a gente vai observar na prática? Você vai colocar a nota vai ser puxada, vai computar um saldo lá de R$2, vai demorar um certo tempo, a máquina não vai entregar o refrigerante e vai devolver essa nota. Daí eu queria que outra pessoa, de preferência alguém que não fosse Estes, algum outro aluno, tentasse aí explicar como que funciona a entrega desse... Aliás, a não entrega desse refrigerante, né? Quando eu coloco uma nota de R$2, né? O que esse robô estaria fazendo lá para saber que eu não inseri a quantidade de dinheiro adequada, né? Alguém quer tentar explicar aí? A Nicolas aí colocou uma explicação, enquanto alguém tenta explicar, eu vou ler a explicação de Nicolas aí, tá? Pronto. Então, o Nicolas disse aí que a máquina 1 e a 2, elas funcionam do mesmo jeito, a diferença é que uma a gente consegue ver e a outra não. É verdade, Nicolas, mas você está supondo isso. Para você provar isso, você precisaria fazer experiências, que é o que a gente está fazendo, ou melhor, de todos os mundos, né? Abrir as duas máquinas e ver como é que elas são por dentro. Como a gente não pode abrir as duas e ver como elas são por dentro, porque a gente não tem essa chave, não tem esse acesso à máquina, resta a gente fazer experiências, né? Então, vamos nos basear nos resultados das experiências para a gente poder chegar nessa resposta. Certo? Depois vocês vão entender melhor qual a relação que isso tem com a realidade. Certo? Então, alguém quer tentar explicar aí como... Pode ser que ligando o microfone, é até melhor, tá? Pode ser até o próprio Nicolas aí, ou outro aluno. Só gostaria que não fosse o Esdras para dar a oportunidade a outro estudante. Vamos lá, Camila, pode ser você. O sistema robotizado, a explicação é que ele tem um modelo de célula ou de moedas a seguir, e através disso, ele identificar se o dinheiro está suficiente, se não está. Pronto, muito bem. Então tem que ter um arquivo, né? Uma espécie de arquivo que aí ele pode comparar e dizer, olha, se entrar essa nota aqui, eu tenho que dar 2 refrigerantes, se entrar essa, eu tenho que dar 1. Se entrar essa nota de R$50, eu tenho que dar 10 refrigerantes. Você tem um modelo que compara, né? Essa é a sua ideia? Isso. Isso. E aí, como ele tem o scanner lá, né? A câmera do que o Esdras citou, né? Que pode escanear as notas. Ele faz o escaneamento dessas notas
verifica qual é a nota e compara com esse arquivo aí que a Camila sugeriu. Muito bem, está explicado. Então, para esse teste, a hipótese 1 explica muito bem. A hipótese 2, que é a hipótese do anão, a minha hipótese, é a opinião, a explicação mais óbvia que existe no comércio, né? Então, o anão recebe a nota, verifica seu valor, ele sabe o valor do refrigerante, sabe que o valor de cada latinha é de R$5, e se você der uma nota inferior e não complementar o valor dela, o que ele vai fazer é devolver essa nota, né? Porque ele também não pode ser acusado de furto, né? De ficar com dinheiro que não lhe pertence. Então, se você coloca apenas R$2, ele recebe, computa esse valor de R$2 e aguarda que você insira mais notas até alcançar o valor referente a pelo menos um refrigerante, que é o valor de R$5. Se você não alcança esse valor, ele depois de um tempo, ele vai lá e te devolve. Normalmente isso demora aí em torno de alguns segundos, menos de 1 minuto normalmente, tá certo? Então, como a gente pode ver, mais uma vez, tudo certo, né? Os dois grupos aí, vocês, que todos juntos estão defendendo a hipótese 1, conseguiu explicar o porquê da máquina não entregar um refrigerante, quando eu coloco uma nota de R$2, e eu, através da ideia do anão, consegui explicar a mesma coisa, né? Então, a gente segue com nossa dúvida, né? Qual das hipóteses está certa? A gente vai fazendo essas experiências até que um de vocês não consiga explicar como funciona, tá certo? Sem ficar aderindo aí a ideias mirabolantes, né? A gente tem que explicar claramente como funcionou aí na hipótese 1. Então, uma nova experiência que a gente pode fazer agora é, ao invés de usar a nota de R$2, usar uma nota de 5, que é o valor adequado. Né? Já que a Camila falou que há um banco de dados aí, né, que memoriza quais notas equivalem a quais refrigerantes, a gente pode, então, utilizar uma nota de R$5 falsa. Né? A gente usa uma nota de R$5. O que é uma nota de R$5 falsa? Um papel semelhante, que eu simplesmente escaneei a nota de R$5 e imprimi sobre aquele papel a nota de 5. Então, quando a câmera filmar, né, fizer a filmagem ou tirar uma foto, não sei, dos dois lados da nota, ele então vai ter a mesma imagem que está lá no banco de dados. O que acontece? Ao inserir essa nota de R$5, a nota ela é absorvida, demora alguns segundos, ela é devolvida, sem aparecer como valor na máquina. Isso quer dizer, na prática, que a máquina não aceitou a nota falsa. Né? Então, a pergunta para vocês é, diante da hipótese 1, né, diante de ser um equipamento robotizado, como é que a máquina identificou que aquela nota não era verdadeira? Quem deseja tentar explicar aí? De preferência que não seja Esdras e Camila, que já tentaram, né? Sem ser você, Esdras. Nem você, nem Camila, vocês já participaram. Eu queria que outra pessoa participasse. Pode ser você, Adeilton. O scanner dela, por exemplo, já foi programado para detectar as texturas e tipo marcas da nota original e que a falsa não teria. Entendi. Então, o que você quer dizer com textura da nota original? Você pegar uma nota, nos cantos tem tipo relevos, em alguns cantos tem as marcas, tipo, o scanner analisa as marcas que quando você coloca contra o sol, consegue enxergar. Ele passando no scanner, consegue identificar. Entendi, muito bem, é isso aí, Adeilton. Então, quem pega uma nota verdadeira sabe que ela não é um papel liso, pintado apenas, né? Existem partes da nota em que o papel ele tem um alto relevo, ou seja, ele aumenta a altura do papel, né? Algumas estrias, alguns detalhes que são elementos de segurança, né? Então, o que a Adeilton sugere é que esse scanner, não sei, o mesmo scanner ou um outro scanner? Será que a mesma câmera consegue detectar a mesma coisa, Adeilton? Talvez. Talvez. Me diz uma coisa, o celular que você está usando nesse momento, você está usando o celular para assistir a aula ou outro computador, Celular. um tablet? Celular, né? O seu celular tem quantas câmeras? Na parte de trás? 2. 2 câmeras, né? Essas 2 câmeras, elas fazem a mesma imagem ou elas têm função diferente? São funções diferentes, né? Você sabe dizer?
Você sabe dizer quais são as funções que essas câmeras fazem? Uma é a principal, pelo que eu sei, né? Pelo que eu imagino que seria uma seja a principal e a outra seja para auxílio de, por exemplo, no desfoque de fundo, tipo, auxiliar a profundidade, enfim. Pronto, muito provavelmente é esse mesmo. Os celulares com duas câmeras normalmente tem essa função. Ele tem uma câmera de alta resolução, que detecta tudo que está na frente, né? E tem uma segunda câmera que ela é projetada para capturar a imagem de trás, tá certo? E aí, o que ela faz? Essas duas imagens, elas são projetadas pelo computador, pelo sistema de engenharia do celular, né? Pelo hardware e o software do celular para ficar uma em cima da outra. E aí a gente vê as duas imagens. Só que na sobreposição de imagem, o que ele valoriza? Aquilo que está mais próximo de você, ele coloca como sendo a imagem principal, da câmera principal. E aquilo que está na parte de trás, que está na parte mais afastada, ele usa a imagem da segunda câmera. Essa segunda câmera, ela é feita para capturar uma imagem embaçada, de forma que a gente, então, vai conseguir ter o foco no objeto principal, né, oriundo pela essa imagem da câmera principal, e uma imagem embaçada da segunda. Então, por que eu estou falando disso? Por que a gente está entrando nesse detalhe? Porque nos celulares mais modernos, você já tem aí 4 câmeras, né, disponíveis, né? E a ideia é que cada uma dessas lentes, cada uma dessas câmeras consiga capturar um tipo de imagem que vai ser registrado. Então, a gente tem a wide angle, né, que é aquela câmera com um ângulo mais aberto, que ela consegue detectar um espaço maior, muito boa para você fotografar uma imagem. A gente tem a imagem com zoom, a câmera com zoom, né, então ela tem um sistema de lentes que aproximam os objetos dela. Enfim, a gente tem um número variado aí de câmeras que vão ter funções diferentes. Então, se vocês estão falando em scanner dentro da máquina de Coca-Cola, então a ideia é que sejam várias câmeras, cada uma para detectar um tipo de imagem. Então, vai ter que ter uma câmera que vai detectar a nota como um toda. E vai ter que ter uma câmera que mostre a nota mais aproximada, para detectar ali detalhes, como vocês acabaram de narrar, que são as estrias, né? Então, olhando simplesmente a nota, a gente não vai ver esse alto relevo, né? Então, como é que a gente pode perceber esse alto relevo? Passando o dedo em cima, ou a gente pega uma lupa, uma lente de aumento, que aumente a imagem naquela região do relevo, daí a gente vai ver que tem uma região mais alta e uma região mais baixa. Então, quando a gente coloca uma lupa, é uma forma diferente de enxergar aquela nota, né? Então, se a gente está falando de um sistema robotizado, é necessário que tenham várias câmeras, uma para cada tipo de imagem que vai ter que ser observado, tá certo? Ficou claro aí? Então, Adeilton, por que tem que ser mais de uma câmera no nosso scanner lá da máquina de Coca-Cola? Ficou. Ficou, né? Pronto. Então, para o caso aí do anão, a minha explicação, como eu sempre falo para vocês, a minha é a mais simples de todas, né? O anão ele tem dedos, né, sensíveis, então ele pode passar o dedo sobre essa nota, sobre os cantos dessa nota e verificar a presença dessas estrias, desse relevo, desse alto relevo nas notas. Uma nota falsa não vai ter esse cuidado, então ele não vai conseguir, ele não vai detectar esses altos relevos e vai julgar automaticamente que aquela nota não passa de um papel impresso, tentando simular essa nota verdadeira, na verdade é uma nota falsa, tá certo? Então, até então passamos todos aqui, né? A gente vai para uma nova etapa. Uma nova etapa é que quando eu tiro a máquina da tomada, desligo ela da tomada, ela automaticamente para de receber a nota e de entregar o refrigerante. Aí eu queria que mais um outro aluno aí tentasse explicar por que é que essa máquina para de funcionar quando eu desligo a eletricidade. E aí, lembrando que vocês estão defendendo a hipótese 1, a hipótese que sugere que é um robô fazendo todo esse procedimento. Quem é que deseja fazer aí, sem ser, evidentemente, Esdras, Camila e Adeilton, que já participaram? Quem deseja tentar explicar? Ninguém deseja tentar, então posso chamar aí de forma, como é que eu posso dizer?
não espontânea, de maneira automática aí, hein? Então, vamos lá. Então, já que ninguém se candidata, vamos chamar aí a próxima aqui da lista. Alguém colocou alguma mensagem aí, foi isso? Nicolas levantou a mão. Pronto, Nicolas, pode ser você. Pode ligar o microfone aí, tenta propor, então, uma explicação para a gente do porquê que sem eletricidade a nossa máquina de refrigerante aí não funciona, não entrega o refrigerante. Você pode ligar o microfone, Nicolas. Você levantou a mão aí, eu entendi que você queria dar a sua explicação a respeito da eletricidade, da importância da eletricidade para o funcionamento dessa máquina. Tá errado isso aí? Entendi. Você quer ligar o microfone, Nicolas, ou você não consegue ligar, não pode ligar? Aí tá formando muito barulho. Aí você não consegue ligar, se ligar vai atrapalhar, é isso? Entendi. Pronto. Então, só para ficar constado aí, então, para quem está assistindo essa aula gravada, o Nicolas está dizendo que a máquina necessita de energia para usar seus recursos, ele tem que verificar a nota. Então, se não tem energia elétrica, a máquina não tem como fazer esse funcionamento, né? Então, parece algo razoável. Se a gente está falando de um robô, ele precisa de eletricidade, né? Então, o que move essa eletricidade vem a partir do fio. Se eu desconecto o fio, a tomada da máquina automaticamente para de funcionar. A explicação do anão é muito simples. Como o anão está dentro de uma máquina fechada, que não entra a luz do exterior, se eu desligo a eletricidade, a luz que está lá dentro apaga, a lâmpada que ele tem lá dentro para não ficar no escuro apaga, daí ele não consegue checar o valor das notas, né? Não consegue verificar se aquela nota é verdadeira e checar o seu valor. Ela pode ser somente um papel imitando as estrias, imitando o alto relevo, sem ser de fato uma nota verdadeira. Então, na dúvida, o anão nem puxa a nota. Você tenta colocar ela lá no espaço, que é para inserir, e a nota não é puxada. O anão não recebe essa nota. Então, essa é a explicação. Bom, aí a gente tem a seguinte possibilidade, né? Se eu religar a máquina logo em seguida e tentar inserir uma nota, segundos depois, alguns poucos segundos depois, isso já é possível, né? Você já liga, alguns segundos depois, você já coloca a nota é puxada, o valor é registrado e o refrigerante é liberado. Mas, se você demorar muitas horas com a máquina desligada, passar o dia inteiro com ela desligada, e religar, a máquina não funciona do mesmo jeito. Ela não vai puxar a nota, não vai entregar o refrigerante. Aí eu queria, de novo, que mais um outro aluno, né, que não fosse os que já participaram, sem ser Extras, Camila, a Adeilton e o Nicolas, né, fosse um outro aluno diferente desses, tentasse explicar aí por que é que a máquina, quando passa horas desligada, não entrega o refrigerante, diferente do que acontece quando são apenas alguns poucos minutos. Júlia está sugerindo aí que o anão poderia levar uma lanterna, né, mas... vamos combinar aí, Júlia, que normalmente não falta energia. Então, se normalmente não falta energia, o anão não precisa se preocupar em estar levando lanterna. Seria como um trabalhador, seria como sugerir que todo trabalhador vai para o trabalho e leva uma lanterna, porque se faltar energia, ele tem uma lanterna para acender, para ligar, né? Então, não procede isso, não é normal. Ele pode fazer isso, cada trabalhador pode fazer isso, mas não é normal, né? Então, se não é normal, o nosso anão aqui não levou essa lanterna, tá certo? Então, a sua explicação aí foi por água abaixo. Na verdade, não é a sua explicação, a sua tentativa aí de trollar aí a minha hipótese, né? Mas vamos lá, vamos focar aí, então, por que quando a máquina fica um pouco de tempo desligado, logo quando eu entrego o refrigerante, né, você bota a nota, ela entrega o refrigerante, mas quando
quando a gente demora muito para com essa máquina desligada e a gente religa ela, passado mais ou menos o mesmo tempo, a gente não consegue fazer esse refrigerante entregar essa máquina, né? Alguma coisa dá errado ali. Então, quem é que quer tentar explicar aí o porquê dela não conseguir entregar corretamente o refrigerante um tempo depois? A máquina está esperando o refrigerante gelar. Certo, pode ser, é uma hipótese. Agora, me diz uma coisa, João. João Vitor, como é que a máquina sabe se o refrigerante está gelado ou não? O medidor de temperatura. A gente tem que ter um sensor de temperatura, né? Um termômetro que vai detectar se o refrigerante está gelado. Perfeito, sua explicação ela está correta, está correta. Como é que eu verifico, como é que eu respondo então em termos do anão? Né? Muito óbvio. O anão, se ele está lá dentro no escuro, né? Um ambiente até relativamente gelado, e a gente desliga as luzes, né? E ele está sem nada para fazer, né? Não pode atender os seus clientes porque está sem luz, não pode verificar o valor das notas, se a nota está verdadeira. Então é natural que alguém no escuro, no ambiente frio, acabe dormindo, né? Então ele vai dormir, vai cochilar, e aí se você tentar inserir a nota, você não vai ter essa nota sendo puxada. Depois de um tempo que você liga a máquina, o anão, já num sono profundo, ele vai demorar um tempo para acordar, enfim, para se espreguiçar, voltar a raciocinar corretamente e voltar a entregar o refrigerante corretamente. É por isso que é normal que quando você liga a máquina, demora aí mais ou menos uns 30, 40 minutos, um pouco mais ou um pouco menos, né, dependendo de algumas condições, para que a máquina volte a entregar o refrigerante, ou melhor, que o anão volte a entregar o refrigerante. Né? Então, a razão que eu estou trazendo para vocês é de que o anão estava dormindo, ele pegou no sono, porque estava no escuro, e aí a gente precisa de um tempo para ele acordar, certo? Então, como eu falei para vocês, a gente vai encerrar agora, né, com esse nosso último teste. Óbvio que uma das explicações está correta, se óbvio que a ideia do anão é que está incorreta, né? E aí, como é que eu posso fazer esse teste? A gente pode lacrar essa máquina passando fita adesiva, né? De maneira que seja impossível abrir essa máquina, mesmo que você tenha a chave, sem rasgar essa fita adesiva, né? Então, a gente passa a fita adesiva, lacra essa máquina, de maneira que a gente possa observar ela daqui a um mês. E a gente deixa essa máquina lacrada lá, sem funcionar, sem entregar refrigerante, sem mexer nem nada nela, durante um mês. Depois de um mês, né? Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos de tempo. Um mês é um prazo bom. A gente vai lá, liga a máquina na tomada, deixa ela funcionando. Eventualmente tira o lacre, né? Se aquele lacre está impedindo que essa máquina receba o dinheiro e entregue o refrigerante. E aí a gente faz o teste depois de algumas horas. Coloca a nota ela é puxada, o valor é contabilizado, a gente aperta o botão e o refrigerante é entregue, né? E aí, o que a gente conclui? Não pode ter um anão trabalhando ali dentro, né? Ser um robô, ok. Um robô basta que tem eletricidade para voltar a funcionar. Ligou a eletricidade e volta a funcionar. Mas um anão, não. Porque como ele está trancado ali dentro, o anão passa a ter necessidade de comer, né? E beber. Né? Precisa beber água e se alimentar. Pelo menos beber algum líquido. Ter algum tipo mínimo de alimentação para continuar vivo. Senão, depois de um mês, qualquer pessoa morre se não se alimentar, não beber água. E aí, o que acontece? A gente tem duas hipóteses. Se é um anão, a gente tem duas possibilidades. Ou esse anão, para se manter vivo, ficou tomando os refrigerantes, né? Isso não vai deixar ele nutrido, nem hidratado de forma correta, mas é melhor do que não beber nada, né? Melhor do que não beber e não comer nada. Então, beber o refrigerante, de certa forma, ajuda no processo de hidratação, né? A não deixar ele desidratar completamente. E ajuda no fornecimento de energia, porque no refrigerante, entre outras substâncias, tem açúcar. E açúcar mantém o nosso corpo aí funcionando minimamente, né? Não vai estar saudável, longe disso, né? Mas vai estar com o corpo funcionando minimamente. E aí, o que acontece? Se o anão bebeu todo o refrigerante, não há mais refrigerante para que ele possa entregar. E depois de um mês, né? Talvez a quantidade de refrigerante seja muito grande e ele consiga passar mais de um mês. Mas aí você
estende o prazo, né? 6 meses, 1 ano, 10 anos. Vai chegar alguma hora que o tanto de refrigerante no interior da máquina não vai ser suficiente para manter o anão vivo dentro daquele tempo. Então, as duas hipóteses são, ou ele está vivo, mas aí, para se manter vivo, ele tomou todo o refrigerante, né? Porque uma hora esse refrigerante vai ter que acabar, e aí não vai ter refrigerante para entregar, né? Ou a segunda hipótese é ele não tomou esse refrigerante, mas ele não consegue entregá-lo porque ele já morreu. O fato é que, como a máquina entrega esse refrigerante, então a possibilidade do anão ela é completamente descartada, né? Porque ou o anão estava vivo, mas sem refrigerante para entregar, ou ele estava morto e, portanto, apesar de ter refrigerante, ele não consegue entregar. Então, isso faz com que a hipótese de ter um anão dentro da marca de Coca-Cola seja sepultada, seja descartada. E a hipótese de ser um robô com câmeras, sensores, né, uma série de apetrechos, né, um termômetro, né, seja a explicação aí mais coerente, tá certo? Então, dito isso, né, tendo feito todas essas experimentações, a gente chega aí na quarta. Só um minutinho, antes para concluir aqui a ideia. Você pode aguardar um pouquinho? Posso. Pronto, vamos lá. Então, tendo feito essas várias experiências, a gente entra no quarto ponto, né, que é justamente um ponto aí a teoria, né? A gente não pode chamar de lei aqui no nosso caso, mas poderia também ser uma lei. Depois eu vou explicar para vocês qual é a melhor diferença entre teoria e lei na nossa próxima aula. Então, a nossa teoria é de que, de fato, há um mecanismo, né? Há um mecanismo que é responsável pelo recebimento do dinheiro, conferência do valor e entrega do refrigerante. E esse mecanismo é um sistema robotizado, que não depende da existência do anão, tá certo? Independente da existência de uma pessoa, no caso, um anão, tá certo? Obviamente, a nossa hipótese ela é nula, né? Ela não é coerente, a nossa hipótese não é coerente. A minha hipótese, hipótese número 2, mas são coisas que a gente pode pensar como algo correto com base nas informações que a gente tem. Na ciência, funciona assim. Como a gente não consegue enxergar as coisas, a gente precisa fazer suposições e, com base nos testes, nas experiências que a gente realiza, é que a gente vai checando se aquela nossa hipótese ela está correta ou se ela está incorreta. Tá certo? Vamos lá, já pode falar que você ia perguntar. Ou falar, não sei exatamente. Para ser exato, vai lá no Google e pesquisa como é que uma máquina de Coca-Cola funciona. Aí, tipo, a gente pode dizer qual hipótese está certa ou não. Não seria uma boa ideia? Seria uma boa ideia pesquisar na internet, né? Mas para você pesquisar na internet, é necessário supor que alguém já fez essas experiências que a gente tentou fazer hoje. Então, a ideia é transmitir para vocês de que quando a gente encontra um objeto que ninguém conhece, que ninguém sabe como funciona, a gente não tem a opção de ir na internet e pesquisar como aquilo funciona. E se a gente não tem a opção de pesquisar na internet como aquilo funciona, a gente vai ter que, nós mesmos, realizar essas experiências, criar as nossas hipóteses, né? Submeter as hipóteses a essas experiências e verificar qual está certo. Então, esse caminho que a gente fez hoje foi só para ilustrar como algo funciona. Óbvio que se você procurar no Google, você vai encontrar, ou em qualquer outro buscador da internet, você vai encontrar lá a explicação de como essa máquina funciona. A gente vai verificar que a explicação é muito parecida com a nossa hipótese 1, né? Mas existem milhares de perguntas sobre coisas ao nosso redor que a gente não tem como pesquisar no Google, e se a gente não tem como pesquisar no Google, a gente precisa, então, fazer experiências, construir hipóteses para verificar se aquilo de fato é verdade ou não. Então, só usando o nosso contexto atual, a gente está num contexto de pandemia, de infecção por um vírus chamado SARS-CoV-2, né, que causa uma doença chamada Covid-19, e a gente não sabe, por exemplo, quais são
todos os tipos de vírus, né? Como é que é o RNA de cada um dos vírus que constituem o SARS-CoV-2, quais são cada uma das variantes existentes no mundo. Então, não dá para você pesquisar no Google quais são todas, né? Você vai ver algumas que já foram encontradas mediante essas experiências, experiências específicas para o caso, né? Então, se eu quiser saber todas, eu vou ter que analisar amostras oriundas de todas as pessoas infectadas com esse vírus no mundo. Então, fazendo essa análise, eu vou então detectar todas as variantes possíveis. Não vai ser possível simplesmente chegar lá e pesquisar no Google. Entendeu, Esdras? Qual é o nosso problema? Entendi. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Qual a diferença entre teoria e hipótese? A hipótese é uma possibilidade de explicação que ainda não foi testada para ver se ela faz sentido ou não. Teoria é uma possibilidade de explicação que eu já vi muitos testes e todos os testes dão a entender que aquela explicação está correta, tá certo? Veja que eu não falei que a gente pode cravar com toda certeza que ela está correta. Se eu pudesse cravar com toda certeza que ela está correta, a gente chamaria de lei e não de teoria. Mas isso é algo que a gente vai ver com mais detalhes na próxima aula, tá certo? Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, assim como o Esdras teve agora, pode perguntar agora. Se não tiverem, aí eu vou encerrar a gravação e dar mais alguns recados para vocês. Então, a gente encerra a aula, certo? Alguém tem alguma dúvida que gostaria de perguntar? Ô, professor, não é perguntar sobre não é perguntar sobre aqui, não. É perguntar sobre... Vai ter mais aula depois ou agora? Depois de senhor? Eu não sei te dizer. Lá no horário tem uma aula presente, mas aí eu não sei se a professora vai dar. Seria a aula da professora Eliane, né? Eu fiquei observando, enquanto a gente estava tendo aula, eu fiquei observando lá no grupo do WhatsApp, se ela ia colocar alguma coisa para vocês. Como ela não colocou, eu acredito que pelo menos nesse horário não. Mas aí vocês fiquem atentos, tá certo? Ao grupo lá do WhatsApp. Eu queria saber só teu nome. Pedro Henrique Sampaio, é que eu tava dando à tarde e eu passei para amanhã por causa do meu curso. Entendi. Rodrigo Sampaio, é isso? Não, é Pedro Henrique Sampaio. Pedro Henrique Sampaio. Pedro, é porque eu estou perguntando o teu nome porque o teu usuário está aqui como Cíntia coordenadora. Calma, esse seria meu e-mail, tipo, do ano passado, aí eu vou mudar aqui. Calma aí, rapidão. Pronto, tranquilo. Não precisa você mudar agora, mas nas próximas aulas, aí eu peço que vocês façam o acesso utilizando o e-mail da conta educacional de vocês, tá certo? Verdade. Foi algo que eu orientei no começo da aula, e aí reforço para todos os estudantes, procurem o e-mail educacional de vocês, usem eles nas próximas aulas, porque eu uso um sistema de chamada automática aqui no Google Meet, e aí se vocês não estiverem utilizando o e-mail educacional de vocês, acaba não registrando corretamente. Quem não souber como faz para ter o e-mail educacional, procura aí os protagonistas. Eles até têm um vídeo gravado ensinando passo a passo de como fazer. Tá certo? Deixa eu interromper aqui a gravação dessa aula, que vai ficar disponível aí para que vocês possam assistir no Google Classroom. Então, vamos interromper agora.